Re:Zero finalmente retornou do hiato, com muita ação e lutas que fazem o coração bater mais forte. Simbora ver esse episódio 9. Ele já começa muito bem. Se a Priscila vai lutar lado a lado com a cantora, ela deve ao menos estar vestida adequadamente. A Liliana agradece pela boa vista, mas pergunta do porquê dela deve ser a única aí com a Priscila. Tem o Al, mas ele serve mais como um bobo da corte. Não sei sobre o que a Liliana está reclamando, só vejo lucro e bota lucro nisso. Nisso, a Anastácia adentra na sala. Ela estava ali para tratar sobre a proteção do gabinete. Um desses gananciosos miseráveis, com certeza terá essa fortaleza em defesa como alvo. A Priscila fala que ela pode usar o Al como desejar. A Liliana fala que ela realmente confia no Al, mas a Priscila não gostou dessa afirmação. Se ela confia ou não, isso não importa. Há muitas coisas que ela não conta pra ele. Por outro lado, a Anastácia não está em posição de falar sobre segredos. Não adianta ela fingir ignorância, que ela continue atribuindo ao homem que ela nomeou como cavaleiro um sentimento cada vez maior de culpa imprópria. O plano vai ser o seguinte, sem joguinhos. Ela vai levar a cantora e vai enfrentar frente a frente. A cena muda para o Otto, andando sorrateiramente pelas vielas. Foi dito que o culto da bruxa quer saber onde está o tomo da sabedoria. Virando a esquina, ele se depara com o grupo da Felt, frente a frente com o bispo, que lhe dá as boas-vindas à área de alimentação, se apresentando como bispo do culto da bruxa, representando a Gula, Lie Batekaitos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o Gaffiel, junto com Wilhelm, estava frente a frente com a luxúria. Não apenas isso, eles também estavam lá. Wilhelm avisa, aquela mulher portando uma espada é sua esposa e a antiga mestre de armas, Teresia Van Astria. O Gaffiel pergunta se ela não havia sido morta pela baleia branca. De fato, ela realmente foi, e ele havia se vingado, ou pensou tê-la vingado. Mas eles estão tratando o cadáver da sua esposa como marionete, pisoteando sua alma e forçando levantar sua lâmina contra quem jurou proteger. Ambos partem pro ataque. O grandão tira seu manto, mostrando sua verdadeira forma. O Gaffiel salta. Ele cruza seus braços, saltando em direção ao Gaffiel, enquanto Wilhelm troca uma sequência de golpes contra sua esposa, Kisubane Gaeshi. Ela tem sua roupa rasgada e seu rosto revelado. Do outro lado daquela batalha, a Priscila e a Liliana chegaram à comporta. É dito que apenas o Conselho dos 10 sabe onde está o resto mortais da bruxa. Nesse caso, os bispos precisam deles vivos. A Liliana fala que é estranho, sendo que o Conselho dos 10 havia sido atacado um após o outro. Mas a Priscila fala que não foram eles que atacaram o Conselho dos 10. Alguém queria impedir o esquema do culto da bruxa e passou na frente deles. De repente, uma explosão acontece. A Sirius apareceu. E que aparição, hein, minha filha? Rapaz. Ela pede desculpas pelo trabalho deles terem vindo até aquele local. E obrigada. De volta à catedral, o Subaru estava animado. Chegou no momento certo. O Regulus pergunta se é com ele que a Emilia tá tendo um caso. Se fosse com o Reinhard, seria mais compreensível. Ele quer saber como a Emilia escolheu ficar com o Subaru ao invés dele. Será que seus globos oculares são feitos de vidro ou algo parecido? O Subaru fala que ele se parece com Joia Hara e não dá pra comparar ele com o Reinhard, o mestre de armas. O Regulus diz já ter ouvido boatos sobre ele. Um título que não sabe fazer nada além de brandir sua espada. Uma descrição adequada, no entanto. Ele não tem certeza que será capaz de cumpri-lo agora. É dito que a espada do dragão está na família Van Astria desde o início. A melhor espada do mundo. Mas há uma falha. Ela só pode ser desemboiada se o portador estiver enfrentando um oponente digno. Em outras palavras, o Regulus não é digno de tal façanha. Aí ele ficou boladão. Um chute no chão fazendo a chuva de pedras. O Reinhard parte pra cima segurando o Subaru, mas foi obrigado a parar quando o Regulus ameaçou matar todas as garotas que estavam no local. Todas elas são suas valiosas esposas. Se eles tentarem algo, ele mesmo irá matar suas esposas. O Subaru fala que ele é maluco. Nada do que ele diz faz sentido. No entanto, o Regulus estava esquecendo da Emilia. Com sua magia, ela congelou a parte inferior do seu corpo. Ele baixou a guarda e por isso perdeu. Mas ele fala que estava pressionando aqueles caras. E o dever da sua esposa é elogiá-lo como um bom marido. O Subaru grita falando que isso não irá detê-lo. O gelo é quebrado. A Emilia tem seu pescoço agarrado. Ela tenta resistir, mas acaba deixando ele ainda mais furioso. Ele a chama de mulher violenta, que não sabe respeitar os homens. Mesmo ela sendo virgem de corpo e alma, não significa nada. Apertando ainda mais forte o seu pescoço. O Subaru chama ele de idiota. Mas quem realmente é idiota nessa situação? O Regulus pergunta se ele ainda não entendeu, ou não quer entender toda essa situação. O Reinhard manda que ele solte a Emilia, e ouvirão seus pedidos. O Regulus manda que ele solte sua espada e se dirige até a frente dele. Ele deve ficar parado e receber um ataque direto do Regulus. Ele não pode bloquear, muito menos desviar. O Subaru pergunta se o Reinhard tem algum plano. Ele fala que eles fizeram uma promessa. O Subaru deve cobrir todos os seus pontos fracos. Nesse momento, ele tem seu corpo
corpo cortado. Heihaji Van Astria estava morto. O Subaru fica furioso, puxa seu chicote e parte pra cima. O Regulus fala que comparado ao Heihaji, ele é uma vergonha total. O Heihaji simplesmente volta dos mortos. O Subaru puxa uma das reféns. A Emília arremessa sua adaga e o Regulus é golpeado e uma explosão acontece. De volta ao Otto, como ele suspeitava. Aquela gula é diferente da que ele havia encontrado anteriormente. Isso significa que há 2 bispos da gula. Ele fala que o Otto está no caminho certo. Ele até reconhece o Otto como a entrada que ele não havia conseguido comer anteriormente. O negócio é que é o seguinte, ele só quer saber de uma única coisa. Onde está o herói que havia feito aquela transmissão? Esse querido e amado herói, que os devem julgar. Sua expectativa é tão grande e seu pequeno peito está quase explodindo. O Otto fala que estava com ele há pouco tempo atrás. E se ele quiser, ele pode levar até onde ele está. Afinal, ele não deseja morrer. Portanto, se a gula garantir sua sobrevivência... Ele o reconheceu como um comerciante. Comerciantes colocam preço em tudo e vendem para encher seu próprio bolso, incluindo os valores humanos. No fim, o mundo inteiro funciona à base da gula. A disputa se inicia. O Otto fala que quando se negocia com um comerciante, você deve ouvi-lo até o final. 2 monstros marinhos aparecem. A gula é atacada e a cena corta para o Julius, frente a frente com o outro bispo da gula. Nessa luta, eles irão com tudo desde o início. Ótimo, agradável, maravilhoso, aceitável, esplêndido. Isso é a gula. Eles partem pra cima. O Julius usa sua magia. Logo em seguida, a cena volta pra Catredal, onde a Emília estava sem salva. Ela tinha fé que o Subaru iria salvá-la. Ela fala que se fosse casar, será com alguém que ela verdadeiramente ama. Agora, quem será que ela ama? Nisso, ela nota que o Subaru tá todo arregaçado. Já teve bem pior, né? Vamos falar a verdade. Mas o mais importante, o Heihaji. Toda fofa, ela manda ele tirar a roupa para que ela possa curá-lo. Mas esse cara é fora do normal. Seu corpo não havia nenhum ferimento, graças à proteção divina da Fênix. Aqui no anime não falou direito, mas ele ganhou essa bênção no momento que ele morreu. Essa havia sido a melhor maneira. Embora ele não queira mais morrer. E tem as mulheres do Regulo. Ele com tantas e nós sem nada. Falando no corno, ele já estava de pé. Falando muito como sempre, só fala merda esse cara. O Heihaji fala que isso é realmente estranho. Até que eles descubram o truque por trás da sua invencibilidade. O Heihaji já parte pra cima e dá-lhe uma que arremessa ele na pilastra. O Heihaji vai manter ele ocupado. Enquanto o Subaru deve encontrar uma maneira de superar sua invencibilidade. A Emília tenta retirar as esposas de dentro da catedral, mas elas se recusam a deixar esse lugar. Elas não receberam permissão de seu marido. Se elas agirem por conta própria, sem a permissão do seu marido, então provocarão a sua ira. Não importa o quanto lutem ou quem lutem contra ele, no fim será sempre o mesmo. Não há ninguém que possa derrotar Regulus Corneias. O Subaru avisa o Heihaji sobre a mudança de planos, enquanto o Regulus estava levando um sacode satisfatório. O Subaru começa a ouvir a voz do Heihaji dentro da sua cabeça. Essa é a proteção divina dele, telepatia. Isso lhe permite que sua voz chegue a qualquer amigo que esteja dentro do seu campo de visão. O negócio aqui é o seguinte, eles irão continuar com o plano A. O Regulus fala que o Heihaji tem uma quantidade absurda de poder, mas com um cérebro tão inútil é um desperdício, de fato, e por esse motivo que ele vai optar por um método mais direto. O Heihaji aparece logo atrás do Regulus, dá-lhe uma bicuda na coluna que vai doer a semana toda. Mas isso aqui tá muito bem adaptado. O Subaru fala que o Regulus é o único culpado aqui, e elas nunca chegarão a lugar algum se não começarem a se perguntar. Elas precisam manter seus olhos abertos, com eles fechados não poderão enxergar. A cena volta pro rio Helm, enquanto o Garfield tava tomando uma no estômago, que quase perdeu a consciência. Nesse momento ela apareceu, a luxúria. A cena corta pra Dona Crush, que havia sido visitada pela Capela. É hora da entrada da luxúria. Deus é mais. O Subaru descobriu a verdade por trás da autoridade do Regulus. O Heihaji foi dar uma volta em Marte, e a Emília tá fazendo uns enquadramentos deveras interessantes. O Félix quase foi de arrasta pra cima, e a Priscila deu um beijo de língua na Liliana. Isso foi tudo que aconteceu no episódio 10 de Ren Zero. Sem mais enrolação, simbora pro vídeo. No episódio passado, a luxúria havia chegado onde o Félix estava, assim como ela havia imaginado. A Dona Crush havia perdido para o sangue do dragão. O Félix se irrita e pergunta o que diabo ela fez com a Dana Crush e como ele pode curar suas feridas. A Capela se aproxima e pergunta se ela não vai lhe apunhalar com essa faca. Afinal, ele deve odiá-la. Tudo que ele deseja deve ser vingança. O Félix passa o facão bem no coração, fazendo a Capela golfar sangue. Nesse momento, seu rosto fica desfigurado. Ela se transforma na Dana Crush. Ela fala que aquilo dói e que aquilo é imperdoável, depois de tanto amor que eles compartilharam. Mas o Félix fala que sua conexão com a Dana Crush não é rasa. A Capela acerta ele contra a parede
parede. Ela quer saber como ele vai implorar pela sua vida. Mas tudo que ele quer saber é como ele pode salvar a Dana Crush. Mas curar o corpo de quem perdeu para o sangue do dragão é algo que nem mesmo a Capela sabe. Nesse momento, a explosão acontece. Quem estava na cama não era a Dana Crush, era a Anastasia Roshi. Ela sabia que depois de ter ouvido aquele discurso, a luxúria viria até aquele lugar. Ela dá 2 batidas no chão e um buraco se abre. A Capela tenta se segurar, no entanto, toma uma na cara que despenca lá de cima, caindo toda arregaçada no subsolo. Totalmente torrada, a Capela fala que ela pode bater de frente. Ela só precisa voltar e aguentar firme, para garantir que ela não amará mais ninguém além da luxúria. No entanto, ela não estava ali sozinha. O Aldebaran também estava lá, e ele não tá de bom humor. A Capela vai apanhar igual uma lavéia. A cena volta pro Regulus sendo arregaçado. Ele tenta fugir, mas o Reinhard dá-lhe uma bicuda na testa que arremessa ele contra os prédios. No entanto, vencer esse miserável não é questão de força, e é infantil achar que pode vencê-lo pelo cansaço. Nesse caso, o Reinhard vai tentar outro método. Em um piscar de olhos, o Regulus virou passarinho. Esse daí era o plano número 1, eu acho. O Regulus é arremessado contra o córrego. A Emília logo abaixo conjura sua magia, criando um fucking iceberg que amassa o Regulus, fazendo tudo ao seu redor congelar. A Emília diz esperar que isso tenha sido suficiente para derrotá-lo, mas o gelo explode e o Subaru é arremessado. O Reinhard impede o golpe, mas o choque faz ele colidir com vários edifícios. O Regulus fala que finalmente havia dado um jeito no Reinhard, mas já toma uma na cara que deixa ele irritado. Ele diz que a Emília é uma pessoa que não sabe ouvir os outros. Não adianta o que eles façam, tudo será em vão. Ele se intitula o Homem Perfeito. Ele está realizado. Não há como ele ser mais nem menos. A Emília chama ele de mentiroso. Tudo que ele sabe dizer é eu quero mais. Tudo que ele é um desgraçado egoísta. Já que ele diz estar realizado, ele deveria cuidar melhor das suas esposas. Ela estufa o peito e fala que o odeia. O Regulus ficou puro ódio. O Subaru fala que ela mandou muito bem, mas agora eles devem recuar. Eles ainda não sabem o que faz o Regulus ser invencível. Mas aí o maluco simplesmente ergueu um bloco de água líquida como se não fosse nada. A Emília fala que tá com um péssimo pressentimento. O Subaru pensa o mesmo, talvez eles sejam iguais. O Regulus sobe no topo de um edifício e arremessa. As gotas de água eram como bala de aço. No entanto, eles haviam conseguido escapar. A Emília cria patinho de gelo e começa a patinar pelo lago congelado. Mas isso aí é difícil de controlar. Logo atrás estava o Regulus deslizando pelo gelo como um pato. Ele diz que vez ou outra encontra pessoas desse jeito, que se acham especiais, quando na verdade não são nada demais. A Emília passa um espírito menor para o Subaru e pergunta se ele consegue dar conta do resto. O Subaru fala que quando era menor as pessoas chamavam ele de Princesa do Gelo. A Emília foge 2 espadas e dá-lhe no pescoço, uma martelada no saco, mas ele não demonstra nenhum tipo de reação. Esse é o famoso testículo de aço. Uma pancada na cabeça e o machado se quebra. Provavelmente o quadril da Emília se quebrou no processo. O Regulus fica irritado porque ela mirou no seu saco. Ele fala que ela não conhece o seu lugar como mulher. Pessoas assim não servem para ser sua noiva. Mas nem a pau que ela vai se casar com um maluco desses. Logo à frente havia uma ponte. O Subaru passa seu chicote no poste, usando o impulso da Emília para desviar. Já o Regulus passou direto igual um trem. Dito isso, o plano de acertar as partes baixas não deram certo. A pergunta que fica é, onde diabos é o ponto fraco desse maluco? O Regulus fala que já passou da hora dessa mulher adúltera e seu maldito homem perceberem que isso não existe. Ele pisa no chão formando um enorme tsunami. O Reinhard aparece criando uma lâmina de vento que corta aquela onda. Ele pede desculpa pela demora, mas ainda não havia acabado. O Regulus novamente ergue um bloco de água. O Subaru avisa que é hora do plano J. O Reinhard corre e o Regulus foca as balas de água em sua direção. Mas em um piscar de olhos, o Regulus é golpeado e atingido pelo seu próprio ataque. Mas o plano de autodestruição também não havia dado certo. O Subaru já não sabe mais o que fazer. Então ele pergunta pra Emília. Qualquer coisa que ela souber vai servir. Ela fala que primeiro ele perguntou se ela era virgem, além de chamar suas esposas por números. E quando ela havia dito que ele parecia um rei malvado, uma delas chamou ela de Pequeno Rei. O Subaru percebe que é o nome de uma estrela, não apenas o do Regulus, como o de todos os bispos. Regulus significa Pequeno Rei em latim, mas havia outro nome. O Subaru pergunta o que a Emília havia sentido quando o Regulus havia segurado seu pescoço lá na igreja. Ela fala que nada, absolutamente nada. É como se ela tivesse sendo tocada por algo feito de nada. O Subaru grita mandando Reinhard descobrir se o coração do Regulus estava batendo.
batendo. A cena corta pra Priscila, frente a frente com a Sirius. Ela pede perdão pela surpresa. Afinal, a cidade estava um breu que só. Então ela se esforçou para deixar aquele lugar iluminado. A Liliana fala que ela é uma pessoa que dá pra levar na conversa. A Sirius começa com seu papinho, falando que as pessoas podem se entender se elas derem as mãos. Lógico que a Liliana acabou caindo na autoridade da Sirius. A Priscila não esperava que os efeitos da autoridade tivessem efeito imediato. Ela puxa a Liliana e beija ela de língua. Eu sei que vocês nesse momento sentiram inveja da Liliana, porque eu também senti. Agora ninguém vai querer casar com a Liliana. A Priscila roubou seu primeiro beijo, mas foi um beijo que ela permitiu. A Priscila não só trouxe sua sanidade de volta, como lhe deu uma dose de prazer. Agora chega de conversinha. Logo atrás estavam os habitantes da cidade, que foram pegos pela autoridade da Sirius. É dito que todos eles respiram como uma só pessoa. A Priscila puxa sua espada, fazendo um enorme muro de chamas. A Liliana deve fazer ele recuperar sua sanidade. Esse é o dever da cantora. Se ela não fizer, todos irão morrer. A vida de todos depende da sua voz. A Sirius fala que é a primeira vez que ela encontra alguém assim. E ela se apresenta mais uma vez como a bispa do pecado do culto da bruxa, representante da ira, Sirius Romaneconti. Ela usa suas correntes para atacar Priscila, que usa sua espada para ricochetear as correntes. O combo agora é no corpo a corpo. A Sirius fala que nunca havia encontrado uma pessoa tão teimosa quanto ela, e pergunta o que será que passa em seu coração para ela ter se fechado por completo. Mas a Priscila fala que ela nunca vai descobrir. Mas se ela não descobrir, todo mundo será dominado pelas trevas. Ou por acaso ela acha que ser forte é não demonstrar fraqueza, a altura que apenas podemos alcançar quando nos conectamos com alguém. A Sirius pergunta o que ela acha desse raciocínio. Íris e o Rei dos Espinhos. Isso deixa Priscila irritada. De volta à batalha contra o Regulus. Ele acabou mudando seu foco para o Subaru e foi golpeado pelo Reinhard. Mas ele fala pro Reinhard não entender errado. Ele apenas estava brincando com ele. No entanto, a suposição do Subaru realmente estava correta. Seu coração não estava batendo. O Regulus simplesmente mandou o Reinhard dar uma volta lá em Marte. Mas antes ele havia avisado ao Subaru que o coração dele não batia e que vai demorar um pouco para voltar pro campo de batalha. O Subaru aproveita para falar o plano no ouvidinho da Emília. O Regulus pergunta se eles estão debatendo como irão implorar pelas suas vidas. O Subaru pergunta se ele ainda não havia percebido que está totalmente encurralado. Ele vai lhe contar tudinho. Afinal, perder sem saber como perdeu pode acabar lhe matando de frustração. A Emília cria vários blocos de gelo, fazendo uma enorme cortina de fumaça. O Regulus dissipa, mas a Emília já não estava mais no local. O Subaru pergunta se ele realmente chama suas esposas por números, isso é patético. E também fala que ele havia descoberto a verdade sobre a autoridade do Regulus. O Regulus acha isso interessante, mas não que vale acreditar nas palavras do Subaru. Bom, basicamente, sua autoridade é apertar Start no meio do jogo, ou podemos chamar isso de Coração de Leão, uma habilidade que para o tempo do próprio corpo. Pela cara do Regulus, a resposta está correta. Sirius finalmente derrotada. O passado da Liliana explicado. O maluco do Kritaka deu as caras. E a Liliana confessou seu amor por ele. Isso e outras coisas aconteceram no 11º episódio da terceira temporada de Re:Zero. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Em uma pequena vila do interior, uma garotinha gritava em praça pública, anunciando a apresentação do seu grupo musical. Mas acabou mordendo a língua no meio da promoção. Essa garotinha era a Liliana, que levou um pescotapa da sua mãe. Depois disso, a cena corta para um acampamento do grupo, onde a Liliana estava tentando tocar seu bagulhinho, mas logo ela desistiu. Observando as estrelas, ela percebe que se elas forem ligadas umas às outras, formam uma guilty roll. Isso motiva ela a continuar tocando, mas logo foi impedida pela sua mãe, que mandou ela ir dormir. Dia seguinte era um sol para cada cabeça. A Liliana havia acabado de acordar. Logo à frente uma cidade, mas eles foram pelo caminho contrário. Nas cidades grandes, os promotores são responsáveis por tudo que acontece. Por esse motivo, eles só tocam em vilarejos. Depois disso, enquanto o acampamento estava sendo montado, a Liliana fala para sua mãe que da próxima vez eles irão tocar a música Mestre de Armas Raiden. Mas como uma garotinha pode decidir que música eles irão tocar? A mãe fala que talvez daqui a 10 anos ela possa opinar. O pai fala que não vai dar carne de coelho para uma criança folgada. Então a Liliana pegou um balde com água e arremessou nos dois. Se fosse eu, tinha levado uma surra de cair o couro. Eles podem fazer o que quiser, mas ela vai pra cidade grande e vai ser uma cantora. A cena volta pra Priscila, que havia sido golpeada pela Sirius, sendo brutalmente arremessada para longe. Uma pedra do seu
seu colar havia sido quebrada. Ela fala que isso vai sair bem caro para Sirius. A mesma diz ter entendido. A Priscila pega algo de valor para si própria, enquanto os outros se machucam em seu lugar. Um jeito arrogante de viver a vida. Até Iris, o rei espinho, ficaria espantado. A Priscila fica irritada. Ela chama Sirius de ser desprezível que fica revivendo o passado alheio. A sua falta de caráter nem a morte poderia redimir. Mas a Sirius pede para que ela não fique zangada. O coração humano deve estar sempre recheado da mais pura felicidade. Por isso ela usa sua autoridade, para que todos abram seu peito e compartilhem da mesma felicidade. A Liliana pergunta se ela é idiota ou retardada. Ela manda que a Sirius observe as pessoas à sua volta. Isso realmente é o verdadeiro amor, a verdadeira felicidade, um sentimento de compartilhamento mútuo. Isso a deixa enojada. Se ela realmente deseja entender alguém, então ela feche a boca e escute a sua música. A Sirius fica irritada, mas isso apenas mostrou sua verdadeira essência. Alguém que se deixa levar pelos seus próprios impulsos. Uma ira de baixo nível. Ela manda que a Priscila não menospreze sua ira, e nem daquela pessoa como se eles fossem seres ridículos. A ira foi a única coisa que ela recebeu dele, um presente do seu marido Betelgeuse. A Priscila diz que isso chega a ser engraçado. Ela fala que teve 8 maridos, e todos eles lhe deram um presente para chamar sua atenção, mas isso só deixa a Sirius ainda mais raivosa. Sua chama se espalha pelas correntes e ataca a Priscila. No primeiro golpe ela desvia, mas no segundo ela acaba tendo que se defender. Isso acaba fazendo seu colar se quebrar por inteiro, mas foi uma distração perfeita para Liliana chegar ao outro lado. A Priscila salta e fala que essa brasinha da Sirius é muito meia boca. Como pioneira do fogo, ela vai lhe mostrar como é que se faz. As chamas da Sirius foram consumidas pelas chamas brancas da Priscila. É dito que esse fogo apenas queima aquilo que ela permite que queime. Agora o palco está pronto. A Liliana se apressa. Ainda assim, mesmo não sendo queimada, o calor dentro daquela torre é sufocante. Uma carreira ela já tá ofegante. Ela acabou ficando largada demais nessa cidade. Ela bota a culpa no Kiritaka e em todo o resto. Mas é exatamente por isso que ela não pode falhar nessa missão. Todos os seus sentimentos. Tá na hora de colocar tudo pra fora. Ela se põe de pé. Ouçam com atenção aqueles que estão distantes. E quem estiver perto, veja a nossa dança. Quem está ainda mais longe, irei cantar ainda mais alto. Eu, Liliana Masquerade, vou cantar, tocar e dançar. Ouçam com atenção. O céu que supera o brilho do amanhecer. Ela começa a tocar e várias cenas são mostradas. Em uma jornada, ela passou várias dificuldades. Quase virou comida de Maju. Caiu da ponte e virou um Blade dentro do rio. Isso que é depender da música. Em certo momento, nem água ela tinha para beber. Mas um herói jamais morreria dessa maneira. No entanto, ela não é uma heroína, mas sim uma ladra, que conta histórias sem permissão. Mas afinal, o que é ser uma cantora? Mas o sol brilha novamente todas as manhãs. E você decide se vai continuar na lama ou vai se levantar e continuar tentando. A Liliana fez sua escolha. Mesmo fraca e com fome, ela continuou andando. Suas pernas bambas logo se alegraram. Logo à sua frente, um lago de água doce. Ontem ela bebia água da lama e hoje ela bebe da água mais pura. Logo a sua mente se abriu. Aquele cenário lhe deu uma ideia para uma canção. O amanhecer sempre chegará para todos. E infelizmente eu não posso colocar essa música no vídeo. É letrada. Com certeza o vídeo iria ser derrubado. Mas enquanto ela cantava, se lembrava dos elogios que o Kiritaka havia feito sobre sua linda voz e em como sua voz poderia trazer felicidade para todos que escutavam. No clímax da música, a autoridade da Sirius começou a ser desfeita. A Priscila fala que de fato, seus olhos tinham razão em tê-la escolhido. Aquele jeito bobo é adorável. Ser bobo e tolo são parecidos, mas diferentes. Os tolos não veem o valor da vida, mas os bobos têm a habilidade de nos divertir. A Liliana provou seu valor, por isso a Priscila deve recompensá-la. A Sirius fica furiosa. Várias correntes saltam do seu corpo, fazendo ela sangrar. Despedace e queime. As correntes perfuram o chão, subindo a torre, causando uma enorme explosão. A Priscila pergunta o que diabos a Sirius tá fazendo com sua propriedade, mas a Sirius chama ela de arrogante e usa suas correntes para atacar a Priscila, que aparentemente havia sido perfurada, mas as correntes foram ricocheteadas. Mais um acessório havia sido quebrado. Ela chama a Sirius de maldita. O clímax da batalha se inicia. Ainda com a torre caindo, a Liliana continua cantando com muita determinação. A Sirius fala que acabou a brincadeira. Entendimento mútuo é o que todos desejam. Amar é se tornar uma só pessoa. Errado. Amar é aceitar outra pessoa mesmo sendo diferente. Se todo mundo olhasse para o mesmo lado, ou se pensasse a mesma coisa, ou até mesmo fizesse as mesmas coisas, isso seria deprimente. Aqui a luta se finaliza. No entanto, a Sirius ainda tinha uma carta na manga. A garotinha que ela havia sequestrado. Mas a Priscila não se deixou abalar. As correntes da garota foram quebradas e a Sirius cortada. A espada do sol só queima aquilo que a Priscila deseja que seja queimado, e só corta aquilo que ela deseja que seja cortado. Esse é o final da Sirius, sozinha, apenas com suas falácias sem sentido. O corte é feito e ela afunda nas profundezas do lago. A torre desaba e as pessoas se desesperam. Cada um deles se une para salvar Liliana, mas ela já estava suave. Depois de ter
passado pelo sol, é bom dar uma resfriada na água gelada. Ela afunda e quem chega para o seu resgate é o Kiritaka, que finalmente havia dado as caras. Parece que ele havia sido pego pela autoridade da Sirius, mas graças à voz da Liliana ele recobrou a consciência. Mas a coitada já estava no seu limite. Ela se joga nos braços do Kiritaka e fala que vai dormir um bocadinho. Ela não pretende falar isso diretamente, mas que bom que ela é sua princesa da voz. Rapaz, o episódio hoje foi mais ou menos, né? Não foi ruim, mas também não foi, né? Mas é isso, deixa o like aí que você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis. Tá bom, que episódio foi esse? O Regulus apanhou mais que mula velha, e o Subaru usando as mãos invisíveis para cortar a ligação do coração da Emilia, foi absolutamente cinema. Ainda por cima tem um Reinhard voltando do espaço sideral, pegando um impulso na lua. Simbora pra mais um recap dessa obra incrível. O episódio começa com a Emilia correndo para a catedral, onde estavam as esposas do Regulus. Isso porque o Subaru havia dito que a autoridade do Regulus, de alguma forma, estava ligada com suas esposas. E para que ele se torne um rei pelado, é necessário retirar todas as suas esposas. Chegando lá, todas estavam no mesmo local, totalmente imóveis, parte do cenário. A Emilia fala que eles irão derrotar o Regulus, mas para isso ela vai precisar da ajuda de todas elas. Ganhar ou perder não determina quem está certo, mas se eles perderem aqui, o Regulus vai pisar em algo precioso. A número 184 pergunta se esse algo precioso seria a sua vida. A Emilia diz que a vida não é tudo que importa, né? Mas para elas isso é tudo que importa. Elas sequer querem desejar mais do que isso. Por um momento, o salão fica silencioso, mas a Emilia quebra perguntando o seu nome. Um número não é um nome. Ela não sabe nada sobre a número 184. Portanto, seria um egoísmo da sua parte lhe pedir um favor. Mas a 184 se recusa. Afinal, a Emilia é diferente de todas elas. A Emilia confirma que elas são diferentes. Elas vieram de locais diferentes, circunstâncias diferentes. Mas isso não a incomoda. Afinal, elas podem se entender. A número 184 pergunta onde a Emilia quer chegar com tudo isso. O que a Emilia quer dizer é que elas são diferentes. Por isso, ela quer saber o nome da 184. Ela se apresenta como Emilia, uma meia-elfa muito diferente. No entanto, elas têm muito em comum. Furiosa, a 184 manda que a Emilia deixe de ser estúpida, porque ela se daria o trabalho de torná-las humanos novamente. Elas apenas precisam continuar sendo bonecas, obedecendo tudo que ele manda. Fazendo isso, elas não vão ser mortas. Esse é o único jeito que elas acreditavam que poderiam lutar. Ela pergunta o que a Emilia sabe sobre qualquer uma delas ali. A Emilia responde falando que elas são gentis e sabe que cada uma delas está se esforçando ao máximo, que cada uma delas está pedindo por ajuda. Todas estavam implorando. Isso era nítido, não apenas em seus olhos, como também nas suas vozes. Por esse motivo, a Emilia irá ajudá-las, mas para isso ela vai precisar da ajuda de todas elas. Nesse momento, a 184 faz uma pergunta para todas as garotas que estavam presentes. Ela pergunta se alguém entre elas verdadeiramente nutria sentimentos pelo Regulus. Todas ali ficaram inquietas, até que alguém se levantou e falou que o odiava, fazendo com que todas as outras colocassem seus sentimentos para fora. Elas desceram a lenha no Regulus. Algumas queriam que ele morresse, outras chamavam ele de louco. Algumas já haviam rejeitado ele diversas vezes em sua mente. Em meio a isso tudo, a número 184 revelou seu verdadeiro nome, Sylphie. Esse era o seu verdadeiro nome. Todas ali haviam aceitado ajudar a Emilia. Então a Emilia contou tudo que o Subaru havia lhe dito. Só que ninguém sabia como derrotar o Regulus. A Sylphie pergunta se a Emilia tem certeza daquilo. Não dá para imaginar que o Regulus deixaria algo tão importante aos seus cuidados. Mas ela tem certeza daquilo. O Subaru jamais deixaria ela na mão. Então ela entrega um espírito menor. No entanto, ele foi rejeitado. A Emilia rapidamente percebeu, colocando sua cabeça no peito da Sylphie. Ela ouviu não um, mas 2 batimentos cardíacos. O Regulus havia fixado seu próprio coração no coração das suas esposas. A cena corta pro Subaru levando um couro. O Regulus estava rindo do quão patético o Subaru era, correndo para todos os lados, enquanto tentava desesperadamente fugir. Mas caso o Subaru diga onde a Emilia havia ido, ele vai ter uma morte misericordiosa. O Subaru fala que se ele realmente fosse misericordioso, não usaria suas esposas como sua autoridade. O Regulus o elogia, dizendo que ele é realmente um cara muito habilidoso. O Subaru pergunta se nenhuma das suas noivas havia tentado traí-lo. Bom, isso é bem simples de responder. O Regulus havia confiado seu coração a elas. Só que nem ele nem suas esposas sabem em quem o coração ficou. Ou seja, para derrotá-lo, suas esposas precisam morrer. A cena volta para Sylphie, cheia de nojo e de raiva. Ela se decide fazer o que já deveria ter feito há muito tempo. Essa seria a única maneira de derrotá-lo. A Emilia tenta impedir, falando que deve haver outra maneira. Ela não vai aceitar que ela desista dessa forma, mas se ela fizer, outras pessoas serão as vítimas, mesmo depois dele ter pisoteado seu coração. A Sylphie aguentou todo esse tempo, achando que ele não iria violar o seu corpo. Esse homem que decide tudo e que as matava caso tivesse um único arranhão. Essa ferida será a prova da sua liberdade. Essa foi a melhor maneira que ela achou para se vingar. Ela sabe que
que quando ela morrer, o coração será transferido para outra esposa. Afinal, o Regulus só é capaz de amar ele mesmo. Isso fez com que todas tentassem tirar a sua própria, né? Mas antes que elas pudessem fazer algo, a Emilia as parou. Ela vai parar os batimentos cardíacos de todas elas. De volta pro Subaru, ele estava fingindo estar quase morto. Ele sabia que o Regulus era o típico idiota que, ao ver seu inimigo arregaçado no chão, começaria a falar igual um mongoloide. O Regulus fica irritado por ter sido feito de trouxa, arremessando uma pedra contra o Subaru. Um simples ventinho partiu um prédio ao meio. No horizonte era visível a igreja sendo completamente congelada. O Regulus fica maluco, não que ele já não seja. Pra ele isso não era algo que um humano faria, tirar a vida de todas as suas esposas. Mas aí ele foi nocauteado pela Emilia, que chegou arregaçando. Nitidamente ela estava furiosa. Aí ela contou tudo o que havia acontecido pro menino Subaru. Mas essa luta não seria nada fácil. O Regulus não havia sofrido dano algum. Ele pergunta se depois de tudo que fizeram ele passar, tudo que havia restado foi uma montanha de sacrifícios. Como eles irão recompensá-lo por isso? Ele pergunta se o Subaru tem certeza que a Emilia não errou na contagem. Uma louca assassina em massa que não consegue contar o número de vidas tiradas. Ela fala que foram 53, o número de garotas que ele estava prendendo contra sua vontade. O Regulus pergunta se ela está esperando algum elogio. Não é grande coisa, é um lixo saber contar. A Emilia fala pro Subaru que o coração do Regulus está dentro dela. Isso fez o Regulus cair na gargalhada. Tudo que eles podem fazer agora é amarrar a corda no próprio pescoço. O Subaru pergunta se isso é realmente verdade. E a Emilia confirma. Ela pode sentir por conta própria. O Subaru pensa que ele pode colocar seu coração em quem ele quiser. Nesse caso, o coração do leão pode continuar escapando da morte. O Regulus pergunta se o Subaru estava pensando se seu coração ainda tinha lugar para ir. Nesse caso, é bem simples de saber. Ele só precisa matar a Emilia, que está bem na sua frente. Mas é claro que ele não conseguiria fazer isso. A Emilia cria uma adaga de gelo. Ela mesma iria fazer isso com ela mesma. Mas o Subaru pede para que ela não provoque. Daí o Regulus diz saber quem o Subaru é. Ele havia feito aquela transmissão momentos antes da cerimônia. O Regulus ri ao falar que o Subaru havia matado o bispo do pecado. E chama o Betelgeuse de fracassado. Alguém que não conseguiu conquistar nada, mesmo depois de ter se tornado um bispo. Nesse momento, o Subaru se lembra das mãos ocultas. Ele pergunta se a Emilia poderia confiar nele. Ela diz sempre acreditar que ele é capaz de fazer de tudo. Daí simplesmente acontece uma das melhores cenas desse episódio. O Subaru invocando sua mão oculta, a autoridade da preguiça, para arrancar o coração do Regulus de dentro da Emilia. A execução foi um sucesso. Isso deixou o Regulus extremamente putaço. O Subaru pergunta se ele ainda não havia percebido que o chão sobre seus pés estava molhado. Uma distração e o Regulus foi chutado pela Emilia. Agora, finalmente, ela conseguiu bater no desgraçado. Ele tenta atacar, mas o golpe da Emilia deixou ele zonzo, recebendo a martelada mais satisfatória que eu já vi. Ele colide contra a pilastra, enquanto se perguntava como eles superaram a autoridade da avareza. Aí, meu amigo, a Emilia chegou na voadora. Primeiro ele vai pagar por todas as esposas. A Emilia deu 53 socos consecutivos e, para finalizar, usou blocos de gelo para perfurar o Regulus. Entretanto, o miserável parou o tempo do seu próprio corpo, uma invencibilidade com limite de tempo. Aí, meus amigos, o Regulus começou a choramingar, falando que aquela era uma luta injusta. O Subaru fala que 2 contra 1 é um jogo sujo. Talvez eles devam fazer isso individualmente. O Regulus fala que é verdade, que tem que ser 1 contra 1. Nesse momento, uma bola de fogo cai do céu. Simplesmente o Reinhard, que havia aceitado a proposta do X1. O Regulus pensa que aquilo é impossível. Ele havia mandado o Reinhard pelos ares, mas o erro do Regulus foi ter arremessado ele contra a lua. O maluco simplesmente pegou impulso na superfície da lua. O Reinhard deu uma de Saitama e foda-se. Daí o arregaço começou. Um golpe mandou o Regulus pelos céus. Enquanto ele girava no ar, ele fica se lamentando. Nunca vi um maluco pra falar igual esse cara. Daí o Reinhard simplesmente spawna nas costas dele, dando um soco na coluna do Regulus que fez ele ser arremessado contra o chão. Só que ele ativou sua autoridade, mas isso fez ele simplesmente ignorar a física. Saiu descendo. No momento que ele desativa sua autoridade, todos os ossos do seu corpo foram quebrados por conta da inércia.
né? Que falta faz uma escola. Enquanto o buraco se enchia de água, ele se lembra da primeira vez que havia visto a Emília. Com um buraco cheio de água, ele ficava ativando e desativando sua autoridade, lhe causando uma dor descomunal, juntando isso com a água dentro dos seus pulmões. Até que ele, finalmente, Regulus Corneias, representante da avareza, bateu as botas. Depois disso, a Emília desfez o congelamento. E a Sylphie, ao ver a Emília, não conteve suas lágrimas. Finalmente, elas estavam livres para viver suas vidas. E o Subaru fala que ela é incrível. Congelou todas, a colocando em um estado de suspensão. A Emília havia ficado congelada por muito tempo, né? Então ela já sabia que isso iria dar certo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a luta estava chegando no ápice. E meus amigos, que episódio brabo! Sábado foi solo level e hoje em zero. Vamos com calma, vamos com calma. Se você viu o vídeo até aqui, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. O episódio começa onde o anterior havia finalizado. O Garfield na sua transformação bestial. Alguns Majus aparecem e o Garfield parte pra cima, mas de repente ele trava. A Elsa pergunta se ele está indo contra alguém que nunca havia lhe causado rancor. Mas antes de ser atingido, ele consegue desviar. O Quatro Braços despedaça os Maju. Os dois ficam se encarando, até que a luta novamente recomeça. O Garfield toma no queixo que logo em seguida é arremessado pelos céus. Colidindo contra o chão, ele é brutalmente golpeado, afundando no chão por vários andares. A cena corta pro Otto, que havia golpeado o Limbetecaitos usando os dragões de água. A Felt e os demais presentes agradecem pela ajuda do Otto. Outra vez que ele pergunta o que a Felt estava fazendo ali. Ela fala que estava indo buscar algo que havia esquecido na pousada. Uma arma secreta que seu feiticeiro havia lhe dado. Supostamente uma arma poderosa. Nesse momento, Otto a interrompe. O clima fica pesado com a tentativa de fuga de um dos dragões de água. Amedrontado, Otto pergunta o quão confiável seria essa arma que a Felt havia mencionado. Segundo o velho Rom, nem mesmo o Rei Hyde saiu ileso dela. O Otto diz ter entendido. Ele e os demais irão ficar e ganhar tempo. Nesse meio tempo, a Felt deve ir buscar o meteoro. Agora, quanto tempo eles irão aguentar? O Otto fala que vai depender da velocidade da Felt. Nesse momento, o Liam Batecaitons aparece. Ele diz estar surpreso, mas um monte de lagartos aquáticos não servem pra nada. Alguém gourmet como eles tem padrões degustativos diferenciados. A Felt adianta o passo. O Batecaito se impulsiona para atacá-la, mas é impedido pelo Goston, que usando sua mana consegue se defender de um golpe fatal. Ele tenta golpear a Gula, mas ela já havia percebido seus planos e desviou do ataque. O Otto fala que ele parece bem calmo para alguém que foi enganado. Agora que a Felt meteu o pé, o Batekaitos está pensando em devorar aqueles três. O Otto fica cagado de medo. Ano passado ele foi envolvido em diversas lutas. Ele se pergunta em que tipo de comerciante ele se transformou. A cena volta pro Aldebaran, cortando e fatiando a Capela em todos os modos possíveis. Mas como sempre, ela consegue se regenerar sem grandes dificuldades. O Aldebaran fala que isso é nojento. A Capela chama ele de grosso. Se ele não medir suas palavras, nunca terá uma doce garota ao lado dele. Ou é assim que os caras que andam sorrateiramente pelas sombras agem. Ela diz que anda pensando: quem será que foi o idiota que abriu a comporta principal e mudou toda a cidade? Se isso não tivesse acontecido, nesse momento eles teriam tudo aquilo que havia pedido. O Aldebaran fala que não sabe do que ela tá falando, mas a Capela sabe que ele conhece os idiotas que sabem onde estão localizados os ossos da bruxa. Todos eles haviam caído mortos sem que ela pudesse fazer algo. O Aldebaran fala que isso é lamentável. Uma bagunça como aquela, má sorte pode atingi-la de qualquer lugar. A Capela pergunta se ele está se fazendo de idiota, mas isso não importa. Afinal, ela vai levar o seu amor até ele, contanto que ele retire seu capacete e lhe mostre o seu rosto. Só que ele guarda sua espada e começa a falar igual a mulherzinha, falando que aprecia seus pensamentos, mas eles ainda nem se conhecem direito. Além disso, ele não quer que seus amigos fiquem fazendo fofoquinhas sobre ele. Ela diz entender. Ele é um masoquista que gosta de ser insultado por mulheres. Nesse canal aqui só tem prota masoquista, o tipo de carne que ela não gosta nos homens. Ela manda que ele dê uma boa olhada nesse corpo volumoso, se transformando na Priscila, não somente em seu tamanho avantajado, como também no seu tom de voz. O Aldebaran fala que aquilo lhe deixa doente e pergunta onde diabos ela havia visto sua princesa. Só que a Capela nunca viu ela antes. Ela não consegue ver o rosto do Al, mas sua reação e atitude, qualquer movimento feito por ele. Ela é do tipo que dá tudo de si. Pegando nos melões, ela manda que ele dê uma boa olhada no seu corpo. Seu rosto e sua voz devem estar exatamente com o que ele gosta. Só que o Aldebaran já venceu a luxúria. Esse não é o tipo de amor que ele procura nesse mundo. A Capela pergunta do porquê ele a rejeita. O que há de errado com ela? Ele pede desculpas e pede para que ela não pense errado. Não é como se ele odiasse ela, mas pensando melhor,
Ela é nojenta. Dói só de olhar pra ela. Isso deixa a Capela putaça e começa a atacar o Aldebaran. Ele corre entre as pilastras e a Capela corre atrás, mas no mesmo segundo ela tem sua cabeça separada do pescoço, seu corpo perfurado e explodido em vários pedaços. O Al pensa que isso deve ser o suficiente, só que a peste da cabeça ainda estava viva e começou a se regenerar. Mesmo com as coisas estando difíceis, ele se recusa a recuar. Ele pede desculpa, mas a Priscila havia chutado sua bunda e disse pra ele cuidar das coisas por ali. Claro que uma mulher como a Capela lhe causa medo, só que arruinar o humor da Priscila é ainda pior. Ela fica raivosa. Ela não suporta o Aldebaran falando de outra mulher bem na sua frente. A cena muda pro Garfield arregaçado no chão. Se levantando, ele se pergunta onde estava. Na frente dele, o quatro braços, só esperando o moleque se levantar pro cacete torar de novo. Ele se lembra da conversa que teve com Subaru sobre o Kugan, além da Viva. Os Demis humanos têm alta afinidade com a magia, exceto a tribo dos diversos braços. Apesar das outras tribos segurarem um lugar estável, a tribo dos diversos braços foram ridicularizados e discriminados. Então o Kugan apareceu e virou a mesa. Apesar das várias raças de diversos braços, que nasceram com 4 ou 5 braços, o Kugan nasceu com 8. Ele foi visto como um estranho e menosprezado dentro da sua própria tribo. Apesar disso, ele pegou a espada para proteger o seu povo, empunhando várias espadas, sendo conhecido como Cleves Devil. No entanto, ele apenas embuia contra aqueles que ele reconhece como digno, considerando uma marca de aclamação a um guerreiro. Em outras palavras, ele ainda trata o Garfield como uma criança. O Garfield parte para cima. Seu soco é bloqueado e contra-atacado. O Cargam tenta cortá-lo, mas salta para trás. O Garfield pula e é socado, mas consegue ferir um dos seus 8 braços, sendo arremessado contra o chão. Ele consegue desviar antes de ser pisoteado. Tendo seu pé imobilizado, ele segura a espada com a boca. Ativando seu poder, o Cargam é obrigado a recuar, arremessando uma enorme pedra contra o Garfield, que consegue se defender e a pedra é destruída, tendo seu pescoço agarrado pelo Kurgan. Entretanto, em desespero, o Garfield se lança contra a correnteza, infelizmente sendo levado até um dos abrigos subterrâneos, onde estava lotado de pessoas. Em meio àquela multidão estavam os filhos da mãe do Garfield. Quando parecia tudo estar indo bem, um Maju aparece dentro do abrigo. As pessoas ficam desesperadas. O Garfield trava. Ele se lembra da sua luta contra a Elsa, mas para proteger as crianças ele supera o seu trauma. O moleque abraça ele em agradecimento. Ainda assim não havia terminado. O Kurgan havia aparecido, fechando a única rota de fuga possível. O Garfield começa a dar uns pulinhos. As pessoas começam a gritar o nome dele. Tudo que eles podem fazer é assistir aquela batalha. Mas aquilo deixou o Garfield super motivado. Nesse momento, o Kurgan ergue suas 8 espadas, reconhecendo o Garfield como um guerreiro digno. Partindo pra cima, o Kurgan é arremessado para trás. Uma sequência de golpes é trocada. O Garfield fica entre desviar e chutar, usando sua magia para erguer pilastras, assim quebrando a defesa do seu inimigo, aproveitando uma distração para golpeá-lo. Todavia, seu peito é cortado, novamente se erguendo do chão, trocando socos diretamente com seu oponente. Kurgan avança com suas espadas. Com a perna, o Garfield consegue imobilizar usando magia. Com um terceiro, todos os seus braços foram ocupados, se aproximando pelo seu ponto cego. Rapidamente, o Kurgan tenta contra-atacar. O Garfield se defende e tem seu braço esquerdo arrancado, seu braço direito destruído. Pegando impulso no chão, o Garfield salta, se impulsionando contra o teto, partindo para cima do Kurgan, arrancando um pedaço do seu pescoço. Observando o Garfield de cima, suas últimas palavras foram: magnífico. E assim termina o episódio. Na moral, isso foi muito lindo. Estilo a luta do queixo de meio metro contra o Monarca Demônio. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, deixa o seu like. Cara, todo mundo sabe que o Reinhard só consegue sacar a espada do dragão contra um oponente à sua altura. A primeira vez sendo contra o Puck, para impedir que ele destruísse o mundo. E agora contra a Teresia Vanastria, a antiga mestre de armas. Hoje veremos um pouco mais sobre seu passado e como ela recebeu a proteção divina mestre de armas. Fortalece o vídeo com teu like e simbora pro recap. O episódio começa no primeiro encontro entre o Wilhelm e aquela que seria sua futura esposa, assim como já havia sido mostrado. Ela pergunta se ele gosta das flores. Dito isso, a cena volta ao presente, onde o Wilhelm claramente estava desesperado na luta. Seus golpes eram desleixados. Ainda assim, ele estava conseguindo se defender e contra-atacar. Em certo momento, ele para e pergunta se ela se lembra do dia que eles se separaram. Naquele dia, ela partiu para sua grande conquista. Ele até tentou impedi-la, mas foi afastado, deixando uma cicatriz imensa em seu ombro que nunca cicatrizou. Ele nunca esqueceu uma única palavra sequer daquele dia. Logo, os dois voltaram a trocar golpes. Aparentemente, a luta estava equilibrada, mas o Wilhelm estava se esforçando muito mais em seus golpes, enquanto a Teresia não esboçava
forçava nenhum esforço. Todavia, por um segundo ela abriu sua defesa, dando a chance para um golpe fatal. Mas o Wilhelm foi interrompido pelo seu filho vagabundo, que acabou fazendo ele perder o foco na luta, tendo sua coxa atravessada pela Teresia, caindo no chão se contorcendo de dor. Mesmo assim, ele tenta se erguer novamente, mas a Teresia mudou seu foco em direção ao seu filho, que começou a gritar igual uma galinha. O Wilhelm ficou desesperado. Ele puxa sua espada, mas nada adiantou. Caído no chão, ele pede para que sua mãe não o mate. Se arrastando, o Wilhelm tenta chamar sua atenção. Todavia, ela ataca, mas seu golpe foi bloqueado pelo atual mestre de armas, Reinaldo Van Astria, frente a frente com a antiga mestre de armas, levando sua mão até a espada do dragão, enquanto falava que os mortos não se movem, muito menos tem futuro. Tal absurdo não será permitido. Enquanto a espada estava sendo sacada da bainha, toda a atmosfera ao redor muda completamente. A pressão faz que os edifícios tremam, mas a Teresia não arregou não. O Wilhelm pede para que ele não mate, afinal ela é sua Teresia Van Astria, mas o Reinaldo não tá nem aí pra isso. Ele já havia matado sua avó há 15 anos atrás. A Teresia é a primeira a fazer o ataque, mas com um golpe ela foi partida ao meio. Proteção divina, mestre de armas. Ela recebeu quando ainda tinha apenas 12 anos. Naquele dia ela estava cuidando do jardim normalmente, quando de repente sentiu algo estranho. Naquele momento ela se deu conta que havia recebido. Ao empunhar uma espada ela venceu seu irmão. Sem dúvidas ela era a próxima mestre de armas. Todavia ela rejeitou seu destino. Seu irmão se esforçava muito mais. Não passava um único dia sequer sem treinar com a espada. Ela amava seu irmão pelo esforço e sua dedicação, mas no fim, ela foi a responsável por destruir o seu sonho. Sua primeira missão como mestre de armas aconteceu 2 anos depois, sendo a maior e a mais terrível guerra civil já vista, nomeada Guerra Demi-Humana. Mesmo sendo a mestre de armas, ela estava apavorada. Afinal, ela é uma garota gentil, que não faria mal a única mosca sequer. Seu irmão fala que se sentiu frustrado quando foi derrotado por ela 2 anos atrás, mas no fim, ele amava a espada mais do que tudo nessa vida. Nasceu na família Van Astria. Tem a Teresia Van Astria como sua irmã mais nova, além dos outros irmãos, que ele tem. Ele fala que caso ela esteja com medo, irá protegê-la, custe o que custar. Afinal, ele é seu irmão mais velho. Esse é o seu dever. Nessa primeira campanha, ela não empunhou sua espada uma única vez sequer. Ela sequer conseguiu entrar no campo de batalha. Seu irmão liderou a investida em seu lugar e foi morto. Ainda assim, não lhe foi permitido abandonar o cargo mestre de armas. Essa bênção é o pilar de apoio de todo o reino. O fato dela ter fugido diante dos seus inimigos foi ocultado, mas a guerra continuou. Seus irmãos, até seu tio, que anteriormente foi o antigo mestre de armas, foram mortos em combate. Ali a Teresia ficou destruída. Ela se lembra da palavra de seu tio, mandando ela empunhar sua espada. Afinal, esse era o seu dever, esse era o seu destino. Até que ela finalmente sacou sua espada, aceitando seu destino por completo. Depois disso, ela conheceu e foi derrotada pelo Wilhelm, sendo ela sua razão por empunhar a espada. Naquele dia, ele confessou seu amor por ela, e ela perguntou se ele a amava. Ela nunca teve a resposta para aquela pergunta. Depois disso, dias felizes vieram. Fizeram logo um filho, Não perderam tempo. Depois o filho arrumou namoradinha. O Wilhelm, não satisfeito, foi lá e fez outro filho na Teresia. Alguns anos depois, a Teresia decidiu ir na caçada contra a baleia branca. Logicamente que o Wilhelm foi contra essa decisão, mas a princesa havia sido raptada. O líder dos cavaleiros imperiais, conhecido como Demônio da Espada, não poderia deixar aquela casa. Portanto, como atual mestre de armas, era seu dever agir nessa situação. Novamente, ela pergunta se ele a ama, mas não teve uma resposta. Então, se aproximando, ela faz uma ferida em seu ombro. Aquela era a proteção divina do ceifador. Ou seja, ele não poderia segui-la. Caso contrário, a ferida nunca iria cicatrizar. Ainda assim, o Wilhelm fala que iria atrás dela. Não importa se aquilo iria sangrar pro resto da vida. Todavia, ela fala que vai ficar bem. Afinal, ela é a melhor espadachim. Isso depois do Wilhelm. Ela a beija e fala que o ama. E espera que da próxima vez ele responda a sua pergunta. Quando ela voltar, ela quer escutar as palavras que ele não disse naquele dia. A cena corta para a luta contra a baleia branca. As tropas estavam recuadas em meio à névoa. O nevoeiro e o tanto de árvore impediam o campo de visão. Ainda assim, eles avançaram. A Teresia tentou sacar a espada do dragão, mas naquele exato momento, ela perdeu sua proteção divina, que foi passada para o Reinhard, que ainda tinha 2 anos de vida. Com o impacto, várias vidas foram perdidas. Em meio à névoa, uma garota aparece. A Teresia tenta novamente sacar a espada do dragão. Não conseguindo ela fazer tal ato, pegou uma espada normal que estava jogada no chão, partindo para cima daquela garota suspeita, que é o arcebispo do pecado. Rapidamente, a Teresia conseguiu cortar ela ao meio. Todavia, ela apareceu do lado da Teresia novamente. A regeneração dessa garota é formidável. Em milésimos de segundo, a Teresia teve seu pescoço quebrado. E ali aconteceu a sua morte. Mas agora, abrindo seus olhos no presente, a primeira coisa que ela vê é o rosto do seu amado marido. Uma cara boba e velha. Ele fala que tem algo para lhe dizer, mesmo não sendo bom com palavras. Ela sofreu por ele não ter conseguido transmitir seus próprios sentimentos. Por mais de 20 anos, ele nunca lhe disse isso. Isso pode tê-la deixado insegura em certo momento, ou até mesmo a vida toda. Ela sorri e chama ele de bobinho. Ele sempre esteve lhe dizendo isso. Em seus olhos, em sua voz, em
suas atitudes. Em sua última despedida, ele fala as palavras que ela sempre desejou ouvir da sua boca. Eu te amo. Nos braços do Wilhelm, ela começa a desaparecer. Afinal, sua vida já havia chegado ao fim há muito tempo atrás. Mas ela sabe que todos eles irão ficar bem. Ela sempre vai amar o Wilhelm. Só há uma coisa que ela se arrepende amargamente, que é o quanto ele ficaria surpreso em saber que ela se apaixonou à primeira vista por ele. Para quebrar o clima de despedida, o lixo do pai do Reinhard abriu a boca, esse verme, perguntando se agora ele estava feliz. Não há como negar o boato dele ter matado a última mestre de armas, sua própria mãe. Outra vez que o mesmo fala que não sabe do que ele estava falando. Todavia, esse lixo imundo, essa carniça, fala que vai espalhar para todo mundo que o Reinhard havia matado sua própria mãe. Mas o Wilhelm mandou que ele calasse a porra da boca e pergunta se o Reinhard se arrepende de ter matado a sua mãe. Mas esse velho... Não tem como o Reinhard ter matado a própria mãe. Afinal, o cara tinha 2 anos de idade. Todavia, o Wilhelm está se referindo ao momento atual. Afinal, ele matou a antiga mestre de armas. Só que o Reinhard fala que não se arrepende. Afinal, ele fez o que era certo a se fazer naquele momento. Aquela não era sua mãe. Só uma correção que eu percebi aqui quando eu tava editando. Eu falei que a Therese era a mãe do Reinhard, só que... não, é a avó. Então vai desculpando aí. Muito menos a Teresia Van Astria. Aquilo era um cadáver ressuscitado por magia antiga. E o Wilhelm entende que seu neto está certo. Com isso, ele manda que o Reinhard volte para o campo de batalha. Afinal, tem gente que precisa mais da sua força do que ele naquele exato momento. Com isso, o Reinhard volta para a batalha. Enquanto ele vai enterrar novamente a sua esposa amada. Cara, esse pai do Reinaldo é um bosta. Cara, esse episódio de RenZero foi bizarro. As transformações da Capla estão ficando cada vez mais nojenta. O Lazarento, que comeu tanto as memórias da Ren quanto a sua existência, vai enfrentar a Beatriz e o Otto. O Reinhard é 100% aura, esse cara. Simplesmente ele aparece esbanjando seu hack. Simbora ver tudo o que aconteceu nesse episódio, que sinceramente foi o segundo mais bizarro da temporada. O episódio começa na luta contra o Lion Batekaitos, que ainda estando sozinho tava dando conta de se defender de todos os ataques. Com sua velocidade ele deixa os soldados perdidos no confronto, simplesmente brincando como se fossem brinquedos. De repente ele simplesmente usou a palma do Senhor do Punho. O grandão só não foi morto porque o Otto pensou rápido. O Batenkaito zoa falando que mesmo estando cercado de adultos, eles não conseguem pegar um mero pirralho. Para ele tudo isso é inútil. Quer dizer, eles não se comparam nada com o Roy. A cena muda para o Julius enfrentando outro bispo da gula, que estranhamente fala seu nome pro inimigo que devora nomes. Após disparar seu ataque concentrado, o Roy facilmente desvia dele. Ele fala que idolatra o feitiço que o Julius se esforçou tanto para criar. O Ricardo, sem paciência, salta em cima do Roy, que facilmente bloqueia seu ataque e desfere vários golpes em seguida. O Julius tenta dar suporte, todavia sua espada foi bloqueada, arremessado para longe com um chute no estômago. Ele acha que tudo aquilo é incrível. Esse é o mundo no qual ele já havia desistido. O Ricardo pergunta o que esse moleque medonho estava falando. O Julius lhe dá um espírito e pede para que ele fique quieto até que o sangramento seja estancado. Novamente ele ataca. Seu golpe bloqueado, um chute arremessa o Roy para longe. Aí está. O gênio do trabalho duro, o maior entre os cavaleiros. Ele larga sua adaga e simplesmente desaparece, enquanto sua autoridade era ativada. Eclipse. O Julius é atingido e mandado para longe. Esse golpe foi usado para matar outras 88 pessoas semelhantes ao Julius. A dor desse ataque dói dentro dos seus ossos, fazendo o Julius vomitar sangue. De repente, a personalidade da gula mudou para algo parecido com o irmão mais novo. Dragões de água são invocados. O Ricardo fica surpreso. Primeiro arte das espadas, depois artes marciais e agora magia. Ele pergunta quem diabos ele é. O mesmo responde falando que não passa de um humilde mago sem nome. Uma palha, nem mesmo sua família tem orgulho deles. Com o rugido, Ricardo destrói os dragões. O Julius pergunta do porquê ele escolheu o lado do mal. O Rai já sabia que ele iria fazer uma pergunta assim. O Julius era seu irmão, o irmão que ele tanto confiava. Ele pergunta se o Julius se lembra de quando eram crianças, quando estava doente, o seu corpo debilitado. Ele pediu para que o Julius pegasse uma maçã na árvore do quintal. No início ele disse que não conseguiria, só que o Julius não sabia do que ele estava falando. Se mordendo de raiva, ele avança pro ataque. Vários golpes são feitos, até que ele decide chamar seus espíritos, desferindo um ataque poderoso. Enquanto isso, no subsolo da cidade, a Capla estava sendo fatiada de todos os modos possíveis. Todavia é impossível matar essa mulher. O Aldebaran fala que mesmo que ele morra 100 vezes, não se sabe que vai conseguir matar ela. Ele pergunta se ela acha que ele não havia pensado nisso. Ele já sabia que ela viria até esse lugar, ou seja, eles já estavam preparados. Ele tinha os ataques mais loucos possíveis para destruir sua alma. Ela pergunta do porquê ele não executa logo esse ataque. Afinal, ele teve tanto trabalho para preparar essa recepção amorosa. Já que ele fez tudo isso para ela, ela não vai recusar tamanha consideração. Uai, mas Aldebaran fala que morrer dói e é assustador, como se ele já tivesse morrido, principalmente
principalmente na primeira vez. Ela deve guardar sua primeira vez para quando realmente for a hora certa. Rapaz, ela fala que ele até se esforçou para fazer uma piada meia boca dessas. Com certeza ele realmente se preocupa com ela. Cara, os olhos dela começaram a derreter, isso foi bizarro. Ela sabe que tudo isso não passa de mentiras, e ela não vai deixar que o Aldebaran saia com vida. Ela pergunta qual forma ele gosta mais, a Loli maníaca ou o dragão de Shrek. Todavia ele não consegue amar ninguém. Bateu o pé no chão e as pilastras começaram a explodir. Eles pensaram muito para preparar essa armadilha. Não por amor, mas por pura animosidade. A Capela fala que já que foi pensado especialmente para ela, com certeza isso é amor. O prédio desmoronou em cima dela, enquanto Aldebaran conseguiu escapar pelo córrego. Logo ele se encontrou com a Anastasia Roshi, que fala que ele não precisava se conter. Todavia ele não gosta da ideia de todo mundo falando sobre seu rosto. Logo Felix se juntou ao grupo. Ele conta como a Anastasia explodiu o rosto da Capela usando magia. Isso deixou Aldebaran com o pé atrás. Sacou sua espada ameaçando a Anastasia. Ela fez algo que a Anastasia nunca seria capaz de fazer. Ele quer saber o que ela estava aprontando. No meio disso, Felix se põe na frente daquela discussão. A luta ainda não havia terminado. Nesse momento, a Capela simplesmente pergunta se eles irão começar a se matar. Os ratos começaram a se devorar. Se antes já havia sido bizarro, aqui foi ainda mais. Ela começou a se transformar basicamente do zero, semelhante ao Titã Martelo de Guerra. Cara, isso aqui foi bizarro. Os ratos entrando pelo seu olho. Rapaz, o Felix ficou apavorado, de nojento que é. O Aldebaran fica surpreso dela ter saído ilesa daquele ataque. Ela fala que não foi bem assim, ficou com o pé na cova. Logicamente que é mentira dessa mentirosa. Naquele momento seu coração bateu mais forte. Afinal, foi atingida por um ataque cheio de paixão. Mas ela fala para ele não tirar conclusões precipitadas. De fato, ela gosta de idiotas como ele, que não sabe ver nem captar situações que se encontram. Mas por hora ela vai meter o pé. Afinal, ela já fez tudo o que devia fazer. Mas a Anastasia fala que ela só vai embora porque o Gospel mandou ela fazer isso. A Capela fica irritada. Não é como se ela obedecesse às ordens de um livro. Seus sentimentos por cada um deles não são instruções de um livro. São os mais reais possíveis. Mas que amor porra nenhuma. O Felix fala que se eles matarem ela, a Dona Crush vai voltar ao normal. Mas não é bem assim que a banda toca. O sangue do dragão e a Capela são duas coisas completamente distintas. Ainda que ela morra, a Dona Crush tá com o pé na cova. Os Anju aparecem. É dito que essas coisas não estão nem vivas nem mortas. Basicamente essas coisas eram pessoas. E o Felix pergunta como ela pode fazer tal crueldade. Basicamente ela responde dizendo que ninguém nunca disse pra ela não brincar com cadáveres. Agora é correria. Se eles não matarem os Anjus, as pessoas irão morrer. O Felix implora para que alguém os ajude. De repente uma voz é ouvida. Ele ouviu o pedido de ajuda do Felix. O Felix pede para que ele mate todos eles. Eles devem morrer de verdade. O maluco simplesmente colidiu contra o chão como uma onda de energia. Enquanto isso, a galera estava lutando contra o Lion Batecaitus. É dito que o menino é bom de briga. Seus movimentos são movimentos de alguém que treinou durante anos. Todavia ele ainda é muito jovem. Foi aí que o Otto se deu conta. E o Batecaitus percebeu que o Otto havia descoberto como eles funcionam. O Otto fala que não sabe do que ele tá falando. O Batecaitus manda que ele deixe de ser um comerciante antes que se lasque. Passando a língua na mão, o maluco teve sua existência devorada. Ninguém consegue lembrar o nome ou da existência daquela pessoa, até que o Batecaitus começou a falar suas memórias. Isso deixou o Dainias furioso. Ele foi pra cima da gula, todavia nada conseguiu fazer. O Otto fala que ninguém deve falar seu nome. O fato deles estarem lutando durante todo esse tempo foi para que ele preparasse sua refeição. Só há uma questão: ninguém ali sabe qual é o nome do Otto. O Batecaitus fala que o Dainias e o Gosta não são ruins, mas não se comparam em nada com o prato principal. A Felt escapou e ele não vai deixar que o Otto fuja. Em um piscar de olhos, todos os guardas foram derrotados. O Otto tentou agarrá-lo, mas foi derrubado. Mas conseguiu explodir ele com suas pulseiras. Só que isso não lhe causou dano algum, apenas raiva. Ele pega na mão do Otto e vai arrancar dedo por dedo, até que ele lhe diga seu nome. Na primeira mordida, ele foi salvo pela Beatriz. Primeiro ela vai se livrar desse pirralho inútil. Depois ela vai correndo até os braços do Subaru para que ele lhe carregue. De repente, o Batecaitus começou a perguntar o que ela estava fazendo fora da biblioteca proibida. Você já deve imaginar, né? Ele se apresenta como uma das melhores empregadas da mansão do Roosevelt, atualmente assistente do seu único amor, seu querido Subaru Natsuki, aquele que um dia será seu herói, que irá julgá-los. E por isso eles estavam atrás do Subaru. Com certeza ele não estava provocando nem a Beatriz nem o Otto.
era nós. Furiosa, a Beatriz fala que não vai permitir que ele chegue perto do Subaru. Caso contrário, os danos serão irreparáveis. Por isso, ela e o Otto irão impedi-lo aqui e agora. Mano, que final de temporada braba. Esse episódio foi sensacional. Cara, ele começou com a Beatriz atacando Baten Kaitos sem piedade alguma. Mas o moleque é cachorro, conseguiu desviar daquele ataque poderoso, pulando pra cima da Beatriz, que ativa sua habilidade Muraki, agarrando o Otto e desviando daquela investida do Baten Kaitos. O mesmo fala que não esperava menos da dona Beatriz, mas ela fala que ele fala demais e está ansiosa pra ver até onde ele consegue manter sua confiança. A Beatriz puxa um cristal mágico do seu bolso, essências para trazer o Puck de volta. Cada um desses cristais são equivalente a um grande poder mágico. É necessário que ela consiga guardar pelo menos o último, o que significa que ela apenas pode conseguir usar 5 feitiços. Ela arremessa o Otto e encanta seu feitiço, mas era um blefe para que o Baten Kaitos abaixasse a guarda, dando tempo suficiente para ele ser atacado por trás. Todavia, esse fiote de Cruz Credo é muito rápido, conseguiu derrubar todos eles sem grandes dificuldades. O Goston tomou uma na barriga que caiu gorfando sangue no chão. O Baten Kaitos fala que ele trabalhou duro, mas é uma pena que mesmo dando seu melhor, ainda não havia sido suficiente. Os guardas aproveitaram a chance para atacar, mas facilmente foram golpeados e tiveram sua existência consumida. A Beatriz ativa 2 feitiços consecutivos, deixando o Baten Kaitos surpreso. Ele pergunta se ela estava imitando o patrão Roosevelt, mas ela fala que isso é um insulto e ataca ele, causando uma enorme explosão. O Otto pensa que dessa vez o bicho morreu, todavia ele saltou do meio daquela explosão. A Beatriz usou outro cristal para ativar seu Shamaki, conseguindo tempo suficiente para fugir do seu campo de visão. O Baten Kaitos fala que esse golpe não havia sido nada mal, mas ela diz que essa é a força que reside no trabalho em equipe. Finalmente a Felt havia voltado para o campo de batalha, com a arma capaz de fazer até mesmo o mestre Reinaldo Van Aster chorar, dando um sacode na cara do Baten Kaitos que é arremessado para longe. Rapaz, a última vez que esse moleque levou uma na cara foi quando ele nasceu. Ele pergunta se isso é capaz de fazer o mestre de armas chorar. Em um piscar de olhos, ele se teletransporta para trás da Felt, agarrando ela pela cabeça, agradecendo pela refeição. O Otto ficou desesperado. Cara, o Baten Kaitos começou a colapsar. Seus olhos ficaram vermelhos. Ele tava vomitando tudo. A Beatriz manda que a Felt fique alerta, ensinando a ela a maneira correta de usar sua arma. O Baten Kaitos, ao ver aquela quantidade absurda de mana, entrou em desespero. Logo tentou fugir da batalha, mas foi segurado pelo Gaston, sendo atingida a queima-roupa por aquele ataque poderoso. Metade dos prédios da cidade foram reduzidos a escombros. Provavelmente essa é a arma criada pela mãe da Beatriz. Mano, o Baten Kaitos estava arregaçado no chão. Não sei como esse moleque não foi atravessado e reduzido a nada. Um dos guardas foi dar o golpe final nessa porra, mas de repente ele caiu com suas pernas cortadas. O Baten Kaitos havia sumido. Por segundos o Otto conseguiu salvar a Beatriz se jogando em cima dela, mas suas pernas, caralho moleque, tava só o osso. O Otto caiu no chão se contorcendo de dor. De repente uma nova figura surge. A Felt pergunta quem diabos ele é. Essa figura fala que ela tem muita coragem de usar um nome falso na sua frente. Esse cara é o Bispo da Gula, o próprio Lion Baten Kaitos, eu acho. Ele fica surpreso do Otto ainda conseguir falar. Ele lambe os beiços de Jag e fala que isso é ótimo. Mano, de repente o espaço-tempo se rompeu, revelando a verdadeira forma do Bispo do Pecado do Culto da Bruxa, representante da Gula, Rui Arneb. A Felt pergunta que tipo de brincadeira sem graça era essa. Todavia, ela pergunta se isso não estava ao seu agrado. A princesa do nome falso. A Felt manda que ela deixe de palhaçada. Há mais de 15 anos ela usa esse nome. Ela diz entender toda a situação. A Felt não sabe seu verdadeiro nome, dado pelos seus pais no dia do seu nascimento. Mas a Felt não liga pro nome que aqueles lixos lhe deram quando abandonaram ela. Dito isso, ela fala que vai se retirar. Seu irmão havia sido derrotado e o outro é pau mandado daquela mulher. Pouco importa se eles são gourmet ou devoradores de porcaria. Eles não entendem que uma refeição apenas não se resume a comer. A Felt tenta impedir que ela fuja, mas ela ameaça devorar a existência do Gaston e do Dynas, deixando que ela simplesmente fosse embora. Rapaz, são 3 bispos da Gula, é isso mesmo. Se eu não me engano, é essa daí que fica traumatizada pelo Subaru. Dito isso, é anunciado por toda a cidade que as 4 torres de controle haviam sido recuperadas. Os cultistas haviam sido expulsos. Agora toda a cidade estava livre e segura. Nesse confronto, eles saíram vitoriosos. A Felt fala que não dá pra ficar feliz com essa vitória. Metade da cidade foi destruída. Várias vidas foram perdidas. Enquanto a Beatriz estava preocupada com o Subaru, que nesse momento estava junto da Emília, frente a frente ao que havia restado da batalha do Aldebaran contra a Capella. Ele se alegrou ao ouvir a voz da Beatriz. Da última vez, a coitada mal conseguia ficar de pé. Usou toda sua mana e ficou com um soninho danado nos momentos mais importantes da luta. Ela manda que ele pare de falar dessa maneira, fazendo parecer que ela é culpada. É por causa da sua devoção que as pernas do Subaru estavam intactas. Não vai ter gratidão nem colinho suficiente para pagar isso. O Subaru fala que ela teve que trabalhar duro enquanto ele estava fora e pede desculpas por estar sempre causando problemas. Depois disso, a Anastácia apareceu por ali também. O
O resto da galera estava vivo e salvos. Nenhuma vida havia sido perdida. A cena corta pra base, onde o Garfield estava arregaçado na cama. Ele sabia que o Subaru iria vencer. Ainda por cima mostrou que era um macho de verdade, salvando a Emília. Depois a Mimi apareceu pra acabar de matar o moleque. A Anastasia havia dito pra ela que elas devem dominar os homens. Então ela tá tentando fazer isso. Mas acho que ela tá terminando de matar o menino Garfield. O Otto tava por ali também. Coitado, ninguém tava dando bola pra sua presença. A Emília pergunta como estão seus ferimentos. Provavelmente esse daí não vai andar por um longo tempo, mas vai se recuperar. A Beatriz havia contado tudo pro Subaru, que fala se o Otto iria arriscar sua vida dessa maneira, ele deveria ao menos ter contado. Mas o Otto não queria colocar mais um peso nas costas do Subaru, sendo que ele já estava preocupado o suficiente com o sequestro da Emília. Mas ele lamenta informar que a Gula conseguiu fugir. Mas isso não significa que eles não tenham ganhado nada com isso. A Priscila capturou um dos bispos do pecado. Sim, ela mesmo. A maluca da Sirius, que ao ver o Subaru, pensa que ele é o Betelgeuse, e ficou putaça quando viu a Beatriz ao lado dele. A Beaco fala que é perca de tempo falar com essa mulher, e a Emília diz que caso ela faça algo perigoso, vai finalizá-la imediatamente. Isso que é uma mulher de verdade. O Subaru começa falando que ninguém irá salvá-la, e pergunta qual o objetivo deles, e do porquê eles pediram junto do Domo da Sabedoria um espírito artificial. A Sirius fala que não se interessa com o que os outros estavam pensando, mas eles se reuniram nessa cidade por ordem do Gospel. O Subaru pergunta do porquê ela faria algo que um livro tá mandando, e se isso ajudaria a reviver a bruxa. A Sirius pede para que ele não entenda errado. Ela está pouco se lixando para essa bruxa. Tudo que ela fez foi para se aproximar dele. Ele é a única coisa que a interessa. Cara, ela se jogou para cima do Subaru, perguntando se ele estava sobrecarregado, porque ele simplesmente não consegue viver sem ela, e dá uma lambida no pescoço dele. Rapaz, a Emília deu uma martelada nela que a mulher caiu alucinando no chão. A pancada foi tão forte que ela aprendeu a cantar. Ela fala que o Betelgeuse está dentro do Subaru. Suas almas estavam fundidas. Suas carnes se combinaram. Então ela vai arrancar ele de dentro do Subaru. Mas até que ela consiga fazer isso, ele deve proteger seu corpo e sua mente. Enquanto o Subaru estava saindo dali enojado, ela lhe dá um último aviso. Ele deve tomar cuidado com o bispo da Gula. Bom, dito isso, o Aldebaran estava sentado na escadaria. Mas a Beatriz não vai muito com a cara dele não. Ele havia lhe trazido um cristal mágico, responsável por fazê-la acordar. No fim, ele lhe diz para não fazer perguntas. O Subaru acha isso suspeito. No entanto, a Emília acha que ele não seja um cara ruim. Afinal, foi graças a ele que a Beatriz se acordou, e foi a responsável por salvar a equipe do Otto. Depois disso, todos eles se reuniram para tratar sobre a Sirius. A Anastasia se opõe a deixá-la viva. O Félix fala que se ela for morta, eles não terão pista como salvar a Dona Crush. Mas é meio difícil descobrir algo sobre a Gula e a Luxúria com a Bispa da Ira. O Subaru fala que não acha que seja um desperdício falar com a Ira, mas entende o motivo da Anastasia querer mandar ela de terra na cara. O que ele realmente quer falar é que eles não devem tomar uma decisão apressadamente. O Wilhelm e o Reinaldo concordam com o Subaru. Além da Dona Crush estar com o pé na cova, essa é uma oportunidade para que o reino aprenda sobre o culto da bruxa. Eles devem levar a Sirius até a capital e a entregar para os cavaleiros imediatamente. Dito isso, essa parte foi decidida. Agora resta saber o que eles irão fazer com as pessoas que viraram moscas e as que tiveram seus nomes devorados. Sobre as moscas, nem o Félix consegue curá-las. Mas na verdade isso nem é um jeito certo de falar. Eles foram recriados como aquelas criaturas, ou seja, eles são moscas. Bom, a Priscila sugere um ato de misericórdia. Ninguém iria querer continuar vivendo como moscas gigantes. Daí a Emília entra na conversa. Ela quer arrumar um jeito de trazê-los de volta à sua forma original, mas ela não pode fazer isso nesse exato momento, mas pode ganhar tempo colocando eles para dormir no gelo. Dito isso, todos eles chegaram a um acordo. Graças a Liliana, que colocou sua cabeça a jogo, a Priscila concordou em confiar na Emília, e caso ela consiga tal façanha, irá reconhecê-la como sua rival. Com o amanhecer, a Liliana canta uma nova música, enquanto o Kiritaka agradece pessoalmente ao Subaru por tudo que ele fez para proteger a cidade. Ele já estava preparado para morrer, mas ao lembrar da música de Liliana, de alguma forma o manteve vivo. A Emília congelou as pessoas que foram transformadas em moscas. A Dona Crush continua com o pé na cova, coitada. A reconstrução da cidade começou aos poucos. A mãe do Garfield se reencontrou com seus filhos. A merda do pai do Reinhard continua enchendo o cu de cachaça. O Subaru agradece ao Reinhard. Afinal, foi graças a eles que eles conseguiram salvar a Emília. Bom, dito isso, vamos ter que esperar um pouco mais para rever o
Puck. O Ricardo saiu vivo da batalha contra o Bispo da Gula, mas acabou perdendo uma das suas mãos. Ele acha que isso ainda foi um milagre e pede para que o Subaru não se preocupe. Dito isso, tem o Julius, que estava recluso no canto escuro. O Subaru foi até ele, falando que iria ficar preocupado se ele não tivesse o visto. Todavia, ele pergunta se o Subaru sabe quem ele é. A Emília pergunta o que estava acontecendo, e o Subaru fala que o Julius estava agindo de uma forma estranha. Cara, a Emília simplesmente olhou para ele e sorriu. Eles ficaram se encarando por um tempo. O Subaru começou a sentir um déjà vu sinistro, e a Emília pergunta se ele é amigo do Subaru. E assim termina a terceira temporada de Re:Zero, já com uma confirmação da quarta temporada. Teve até um teaser, que deve estar passando aí de fundo. Poxa, cara, eu amo Re:Zero, mas deram um buff no capô da Emília.